Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Boa tarde a todos. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui falando com vocês. Eu queria agradecer o convite, especialmente de Marina, que é uma querida, de Juliana, Tiago aqui também, da Telesaúde, e dizer que eu acredito muito nesse tipo de atividade, nesse tipo de ação. Eu, como educadora em diabetes, né, a Juliana já falou, eu acho que a educação permeia todo o trabalho, todos os profissionais de saúde juntos, falando a mesma língua, tentando, na medida do possível, falar a mesma língua e passando isso para o paciente, com certeza é a fórmula de sucesso. Aí a medicina avança, o tratamento avança e os nossos objetivos também, né? Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a alimentação do diabetes e vamos lá. Bom, eu vou primeiro conceituar, falar um pouco dos tipos de diabetes, sem aprofundar muito, só para lembrar que a dietoterapia, o cuidado alimentar com eles, com o paciente, depende do tipo e do medicamento que ele utiliza. Então, e logo em seguida a gente entra mais nas questões dos mitos, o que vale ou não levar em conta para o cuidado com o diabetes. Então, diabetes mellitus é um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia persistente, decorrente da deficiência na produção de insulina ou na ação, e ambos no mecanismos também, ocasionando complicações ao longo prazo. Então, um paciente que se alimenta e a glicose cai no sangue, não tem a insulina suficiente ou ela não exerce o efeito necessário, esse açúcar não consegue entrar na célula, permanece no sangue e faz com que a glicemia fique alta. E as consequências acontecem em decorrência dessa hiperglicemia. Tá? Eu trago aqui essa tabela de classificação dos tipos de diabetes. Inclusive, a maior parte do conteúdo dessa minha aula, vocês conseguem, e eu recomendo, inclusive, quem trabalha com diabetes, é importante que conheça as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. É um material muito interessante, vocês conseguem no site, se colocarem lá no Google, diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, vocês conseguem localizar, vocês baixam em PDF. É um material muito bom, super completo. Ele traz não só as questões relacionadas à alimentação, são vários capítulos. Cuidados com a doença renal, acompanhamento das comorbidades, questões alimentares e tudo mais. Então é muito importante que a gente conheça, né, essas particularidades e esse material é muito importante. Então essa tabela a gente tem lá em um dos capítulos. Vou passar rapidamente só para a gente atentar. Os 3 principais tipos de diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e gestacional. O diabetes tipo 1 é aquele normalmente de um indivíduo jovem que tem uma falência de célula beta, ou seja, o pâncreas dele para de produzir insulina e ele precisa tomar insulina exógena. Normalmente esse indivíduo é jovem, não tem herança familiar, é uma questão mesmo genética, e o tratamento dele é basicamente insulinização plena. Ele entra com insulina e vai utilizando ao longo do dia. Já o diabetes tipo 2, ele é de um indivíduo mais adulto, normalmente sedentário, associado a hábito de vida e hereditariedade. Então, muitas vezes esse paciente tem obesidade ou resistência à insulina, tem excesso de... E nesse indivíduo, ele pode iniciar usando medicação oral, porque um dos problemas dele é a resistência à insulina que ele já produz, então o medicamento vai terminar favorecendo a ação dessa medicação, dessa insulina. Já tinha diabetes tipo 1 ou 2 e que engravida. Então, a gestação é um momento hiperglicêmico. Tem referências que falam que é um período diabetogênico, onde vai se manifestar o diabetes tipo 2 mais para frente. Então, ela precisa de cuidado, de acompanhamento, alimentação saudável, exercício físico. Tá? Então, é isso. Basicamente, o tratamento vai ser menos, é aquele indivíduo mais jovem, normalmente pode ser criança, que não tem hereditariedade, usa insulina, ele passa a precisar requerer insulina exógena. E o gestacional, que é aquela mulher que, durante a gravidez, tem hiperglicemia. Bom, então, a gente já ouviu falar, e eu acho que é bem claro, essa coisa da tríade do tratamento do diabetes. Rever a medicação, seja qual for, o paciente precisa entender que o papel dele no tratamento é fundamental. Ele precisa de uma atividade física e não fica de pé se faltar uma delas. Lógico que a gente não tem que ser naquela coisa rigorosa, a ponto de não faz exercício, não está cuidando de diabetes, mas fazer parte da vida, um exercício. Mas é importante que ele também saiba usar essas informações. Não adianta monitorar por monitorar, porque o médico pediu que monitore. Ele precisa monitorar e saber o que fazer com essa alimentação saudável. Então, assim, uma coisa importante da gente pensar é, será que quem tem diabetes precisa ter uma alimentação diferente de quem não tem? Não, não precisa. Então, assim, alimento não precisa ser receitas mega elaboradas. Comida simples, eu sempre falo assim, a comida saudável, e seja para quem tem diabetes ou não,
É aquela comida do vovozinho que planta, precisa desses mega produtos industrializados que a gente encontra em mercado, que são caros, ou fórmulas daqui, o alimento que só acha lá no Himalaia. A gente tem uma terra super fértil, com alimentos de grande fornecimento de nutrientes, a gente não precisa de fato procurar nada que seja fácil de comer essa beterraba. A gente encontra outras formas de fornecer esse nutriente para o indivíduo. Então, ela precisa ser feita com prazer. E nunca ser ruim ou sem graça. Porque tem aquele estigma, né, de que, eu vou fazer dieta. Então, a gente não precisa mudar de 8 para 80. Às vezes, pequenas mudanças, pequenos ajustes no hábito fazem com que a alimentação se torne uma alimentação saudável e adequada. Mas a base da alimentação precisa ser uma alimentação saudável. Bom, alimentos, diet, light e zero. Apresenta diminuição de um nutriente específico. Então, quando eu falo que um alimento ele é diet, eu digo que um nutriente foi retirado. Ou seja, uma barrinha também é uma espécie de sinônimo de ser diet, porque no zero é uma questão mais mercadológica. O que difere o diet e o zero, que o diet ele tem uma redução de caloria, ou da concentração desse item específico, em mais ou menos 25%. Então, ela possui uma redução de no mínimo 25% do valor calórico, ou de algum desnatado no seu preparo, em comparação ao tradicional, que tem o leite integral. E quando eu quero comer um alimento que não tem um ingrediente, por exemplo, o açúcar, eu vou optar pelo diet ou zero. Termina sendo a mesma terminologia na frente. É importante conhecer a quantidade de carboidrato desse alimento, tá? Então, essa tabela, essa linhazinha carboidrato é fundamental para a gente saber se esse alimento tem uma alta concentração de carboidrato, que, portanto, vai interferir na glicemia mais do que um outro tradicional. Glicemia? Interessante. Todo lugar que a gente vai, a gente escuta alguns mitos, algumas histórias. Não, eu vou tomar chá de alguma coisa, eu vou tomar efetividade clínica, e não tem. Eu gostaria muito de dizer que tem, mas infelizmente a gente não tem evidência nenhuma científica, nem para indicar como um tratamento para redução de sim, a cultura de um indivíduo, a cultura local. E às vezes um indivíduo, um senhorzinho que passou a vida inteira, que ouviu da mãe, do pai, do avô, do tio, que, assim, conscientizá-lo de que é importante para a alimentação, mas que não pode deixar de abandonar os remédios, é importante para o tratamento, porque é um alimento saudável, mas não pode deixar de usar a medicação. Às vezes você convence mais do que destruir um conceito que é antigo, que é enraizado. Então, a gente precisa ter bastante cuidado como abordar esse assunto em diversas populações. As pessoas são mais fáceis da gente convencer, outras nem tanto. A Ana, que é aquele primeiro item ali, os chás de a batata yacon, biribiri, quiabo, foram alguns dos muitos que a gente escuta falar sobre efeito. Mas eu preciso dizer para vocês que cientificamente não existe ação comprovada sobre a redução deles. O que existe é alimentos com teor reduzido de carboidrato que têm uma interferência menor na glicemia. Mas não jamais ser considerado adoçante. Tudo aquilo que a gente usa para adoçar o alimento no lugar do açúcar, como alternativa ao açúcar. E aí vem aquela pergunta, pode usar adoçante? Não pode? Adoçante faz mal? Adoçante causa câncer e tal, aquela conversa toda. Não existe nenhuma evidência científica de que adoçantes traz esse limite de consumo seguro, que varia de um adoçante para o outro. Não há indícios de que ele faça mal à saúde. É lógico que eu não estou aqui estimulando o consumo de adoçante, nem dizendo que todo mundo tem que usar. Até porque eu sou a favor de uma alimentação saudável e simples. A gente não precisa parar num monte de coisa empacotada, que tem mais aditivo do que um alimento muito mais natural e simples. Mas a gente sabe que o adoçante faz parte da vida do quem tem diabetes, e a gente não pode, eu não posso hoje dizer que a gente não tem muito no Brasil, aspartame, sacarina, sucralose, estévia e neotame. Todos eles são liberados pelo FDA. A Anvisa, no Brasil, que é o que determina a liberação ou não de consumos aqui, libera para nós, população geral, sorbitol, manitol, isomaltol não é. O fato é que ele é muito caro, e eu diria que não há necessidade do uso dele. Tá? Acho que 1 quilo de xilitol custa em torno de R$70. É melhor que a gente faça o rodízio do uso deles. Então, usar um dia o ciclamato, sacarina, acabando aquele frasco, a gente usar uma base de stevia, acabando aquele, usar uma base de sucralose, e fazer o rodízio do consumo desses adoçantes e receber consumo seguro. Então, adoçantes sempre com moderação, com decência e ordem, e fazendo rodízio entre eles. Ok? Álcool e diabetes. Diabetes pode ter outras doenças também. Então, a gente não pode dizer sim ou não para um paciente que tem diabetes pensando só no diabetes. Então, às vezes ele usa uma medicação para hipertensão, que por algum motivo não pode utilizar o álcool. Então, é importante saber isso também. Que precisa perder peso, usar bebida alcoólica vai atrapalhar nesse processo.
vai fazer com que ele ganhe mais peso ou que não perca o peso que a gente precisa que ele perca para que a resposta glicêmica seja consumida dessa forma. As bebidas, por exemplo, cerveja, fonte de malte, então isso interfere na glicemia. Às vezes um paciente bebe cerveja, então é como se ele desviasse o metabolismo para detoxicar o corpo, e isso faz com que a gente possa ter uma hipoglicemia lá na frente, no meio da madrugada. Ele precisa comer alguma coisa antes de dormir, se isso é feito à noite, lógico, para que evitar essa hipoglicemia reativa. Quando o paciente tem monitorização, ele consegue avaliar na pontinha mais na frente da madrugada. Tá? A SBD, a Sociedade Brasileira de Diabetes, ele preconiza, com base na Associação Americana, o consumo. Então, é só uma questão de uma referência para a gente ter como base. Ingestão excessiva de etanol, ou seja, uma ingestão acima de 30, favorece o ganho de peso, então a resistência à insulina que ele produz ou que ele toma fica maior, precisando então tomar mais insulina. Hipertrigliceridemia, aumenta o colesterol, pressão arterial, além de ser um fator de risco para doença vascular cerebral. Então, o álcool não é um bom alimento, mas a gente não pode simplesmente tratar como uma coisa que não seja comum na população. A gente precisa orientar saudável dentro de um limite, dieta low carb, né? Quem me conhece sabe que eu tenho um pé um pouco atrás sobre isso, mas a gente precisa ter muito cuidado, porque o que é moda hoje e amanhã deixa de ser. A gente precisa ter muito cuidado porque a alimentação saudável ela tem como base o carboidrato como fonte de energia. Eu diria que para o organismo, o carboidrato é o nutriente mais... E aí acham que a solução é fazer uma dieta low carb com baixa concentração de carboidrato, quando na verdade o ideal seria reduzir o excesso de carboidrato que consome calorias, são 4 calorias por grama. Mas a restrição dele deixa o corpo do indivíduo em um risco de um estado cetótico. Porque quando a gente come pouco carboidrato, deixa eu tentar explicar mais ou menos aqui, a gente requer do corpo a quebra de moléculas ou até da própria proteína ingerida para a produção de fonte de energia. E isso produz corpos cetônicos. Essa quebra de gordura e proteína para produzir energia produz corpos cetônicos. E acidifica, deixa o paciente em risco de uma acidose metabólica. E isso já é um fator de risco para quem tem diabetes. Então, a descompensação glicêmica já deixa o paciente no estado de predisposição também a esse estado cetótico. Então, a gente estaria da Sociedade Brasileira, vocês podem botar no Google também, dieta low carb, Departamento de Nutrição, Sociedade Brasileira de Diabetes, vocês vão ver lá um estudo que a gente fez vários da conclusão desse texto é que a Sociedade Brasileira de Diabetes não indica a realização de dietas com conteúdo muito baixo de carboidrato para pacientes com diabetes tipo 1, especialmente crianças. Então, expor o paciente a um risco de cetose muito grande. Então, consumindo muita proteína e por algum motivo deixando de usar insulina é um estado perigoso. Então, outra informação importante é que a Organização Mundial de Saúde não recomenda a ingesta inferior a 130 gramas de carboidrato por dia, representa em torno de um leque de bala, chiclete, chocolate, pirulito. Eu estou falando de carboidrato, sim, normal e saudável. Uma raiz, uma batata, do paciente que tem diabetes. Bom, eu trouxe aqui essa pirâmide, eu acho ela bonitinha, mas eu não acho que ela seja tão visual. Mas a grande sacada dela é o fato dela ter, ela precisa de grandes explicações. Basicamente isso é o papel de uma pirâmide alimentar. Então a gente está vendo ali vegetais, frutas, leites, carnes e grãos, distribuídos, vocês vejam que tem uma filetes, e uns são mais largos e outros são mais estreitos, indicando que o consumo de super antiga, lógico que a gente pode fazer alguns ajustes nela, colocar atividade física aqui na base, mas a grande pegada da pirâmide é que ela tem uma consumir maior quantidade, e à medida que vai subindo nas escadas da pirâmide, nos patamares, a gente vai diminuindo a necessidade do corpo. Então, essa pirâmide de cereais, raízes, milho, então são alimentos fonte de carboidrato, e são fontes de carboidrato saudáveis. É lógico que a gente, as intenções faz com que ele não se trate. Porque se eu peço para um paciente que não tem dinheiro para comprar nem para o transporte para ir para o atendimento, é acessível, eu prefiro que ele coma pão branco, mas entenda que ele precisa comer do que ele não comprar nem o branco nem o integral e a coisa não dá certo, nem o seu objetivo é alcançado e nem o dele, de tratar. Então a gente precisa conhecer muito bem, a gente precisa ter um olhar para aquele indivíduo que senta da frente, do lado, sei lá, tá? E assim, o que a gente precisa desmistificar desse patamar? É que não é caro.
Vamos combinar que às vezes a gente fala assim, eu não vou comer, não precisa comer brócolis e couve-flor e fazer com que ela seja acessível a todos os públicos. Ele não precisa comer todos os tipos de vegetais para ser saudável, ele precisa comer aquele vegetal que é acessível a ele e que traz resultado para a qualidade de vida comum. A gente precisa ter cuidado com o consumo delas, porque a gente vai observar que o carboidrato, praticamente 100% dele se converte em glicose e aumenta a glicemia. Mas elas são importantíssimas. A gente vai ver um pouco sobre isso. Evitando aquelas mais concentradas, tipo pinha, caqui, dependendo do paciente, a gente pede para evitar. Mas mais ou menos isso. Então, se eu só tenho banana em casa, eu vou comer banana, eu estou comendo fruta, tá valendo a pena. Agora, evita comer uma penca, um cacho de banana de uma vez só, que a concentração de carboidrato daquele momento vai ser grande. Acima do queijo, leite, ovos, grãos, feijão e os outros grãos todos. Desse grupo aí, quem tem carboidrato interfere diretamente na glicemia são os grãos, que são os feijões. Em geral, a gente pede que manere o consumo de proteína, mas sem grande preocupação, como se ele não interfere tanto na glicemia. E no topo da pirâmide a gente tem as doces, os óleos, embora a gente saiba que os que são alimentos saudáveis. Lógico que não é todo mundo que tem condição de ter azeite de oliva em casa, então você não vai dizer, olha, você tem que usar azeite de oliva. É melhor que você não toque nesse assunto, se o paciente é tão de baixa renda, e oriente ele a comer abacate. Às vezes aqui para Salvador é tão difícil. Apodrecia, virava aquela lama de abacate embaixo do pé. As pessoas não tinham noção do valor daquilo. Então é super importante, é rico em gordura monoinsaturada, é gordura super saudável, reduz colesterol HDL, LDL, então assim, é um efeito protetor muito bom. E faz parte da alimentação, e a gente consegue sim, e isso também super saudável, e tem bem pouco carboidrato. É uma excelente opção de lanche, tá? Então, mais uma vez, a gente está falando de carboidrato. Vocês vão ver que eu estou falando de carboidrato o tempo inteiro. Porque o que é carboidrato? Eu sempre brinco que para eu ficar aqui parada, sem nem piscar meu olho, só para meu coração bater e eu conseguir respirar, eu estou gastando carboidrato. Então, e carboidrato não dá trabalho para o meu corpo metabolizar, nem a proteína. Então, a gente precisa entender que o carboidrato é importante, mas praticamente 100% dele se converte em glicose, em açúcar dentro do sangue. Quando eu me açúcar, e eu sempre costumo dizer assim, carboidrato é uma molécula grande, formada de várias moléculazinhas pequenas de açúcar. Então, se você come o açúcar direto, você está comendo açúcar e pronto. Mas se você come um carboidrato, por exemplo, um pão, um milho, você está comendo uma na outra, uma molécula de açúcar e a glicose, né? Então, isso interfere na glicemia. Por isso que às vezes é difícil para o paciente entender que quando ele come pão ou milho que é salgado, interfere na glicemia porque vira açúcar. Mas quando ele entende que a molécula é grande, por isso não confere o sabor doce. E quando ele digere e quebra em pequenas moléculas virando açúcar, então é muito importante saber e conhecer o que é carboidrato. Conhecer os carboidratos é importante? Sim, com certeza. Contagem de carboidrato, com certeza não vai dar para a gente falar aqui, é minha grande delícia falar de contagem de carboidrato, quem me conhece sabe, mas o objetivo de contagem de carboidrato é conhecida por ele, mesmo que não numericamente, como a gente faz em alguns casos, mas ele precisa saber que quando ele come pão com queijo, café com leite, o carboidrato vem do pão, não vem do queijo, nem vem do café. Um pouquinho do leite, porque leite tem um pouquinho de carboidrato, e basicamente o pão. Desde que ele faça substituições e não acrescente outro item. É muito comum, café da manhã, principalmente interior, muito rico em raízes. Então o paciente acha, raiz é saudável, então eu posso comer à vontade. 2 horas depois da refeição tende a subir, porque o corpo não foi capaz de metabolizar aquilo tudo. Então a gente precisa distribuir esses carboidratos ao longo do dia e, numa mesma refeição, trocar os representantes do carboidrato. Então, se eu já como pão, gente, lógico que isso é de regra geral, né? Cada caso a gente vai individualizando. Quando tem uma nutricionista que consegue fazer um atendimento individualizado, isso é muito bom, que ela consegue analisar e fazer orientações individuais. A gente está falando aqui de grosso modo. Então, é importante que ele entenda que ele pode substituir. Então, se hoje é dia de pão, é pão. Se amanhã eu tenho empim, eu vou ter que tirar o pão e colocar o empim no lugar. Todos podem fazer? Sim, todos podem fazer esse tipo de orientação. Eu estava comentando aqui com o pessoal antes de começar que eu fiz um trabalho voluntário uma vez, eu acho que eu tinha acabado de formar ou eu era estudante ainda. Foi numa universidade aqui em Salvador e era muito lindo o trabalho. Era um ambulatório de diabetes, tinham endócrinos atendendo, o preceptor e os residentes, e só tinha eu de nutricionista. E eu era voluntária, então eu não tinha como dar muito tempo lá. E
a gente aproveitou que eu falei, como é que eu vou fazer para conseguir alcançar essas pessoas se eu não consigo atendê-las individualmente? Eu falei, vamos utilizar o tempo de sala de espera, que é um tempo que eles ficam lá sentados, sem fazer nada, lendo no celular, quando tem celular, ou jogando conversa fora. Então, eu ia para lá e a gente fazia altas conversas e bate-papo, e era muito prazeroso. A gente se sente, assim, deliciado, que é a sensação de que você tem de que você está fazendo com que aquele indivíduo melhore o seu tratamento. E eles, então, ficam satisfeitos porque o resultado do tratamento é melhor. Então, a gente diminuía a evasão das consultas, eles começavam a criar laços entre os próprios pacientes, criavam amizade, porque, eu vou de novo em tal data, vamos marcar consulta junto, que a gente fica na sala, e a gente fazia alguns joguinhos educativos. A gente vai porque vai ter o joguinho do carboidrato, então a gente separava quantidades equivalentes de carboidrato. Era muito legal. Então, eu acredito muito no processo de educação quando o paciente participa do processo. Por mais que os profissionais de saúde sejam excelentes, se o paciente também não for de um certo grau de excelência, a coisa não vai andar. E a gente precisa ter essa habilidade de ganhar o paciente, trazer ele para junto do processo, e a gente só consegue fazer isso quando a gente gasta, entre aspas, um tempo fazendo com que ele entenda o que a gente propõe. Simplesmente escrever e dar escrita, às vezes não, quase nunca dá certo. E por onde começar todo esse processo é fazer com que ele conheça onde tem carboidrato. Primeiro passo, eu preciso, diante de uma refeição, saber quais daqueles alimentos vão interferir na minha glicemia e quais não vão interferir. Eu posso comer um pouco mais, porque se eu comer um pouquinho mais, não vai subir tanto a minha glicemia. Essa é a sacada básica da contagem de carboidrato de vários níveis. Sim, inclusive nesse tipo de experiência que eu fiz nessa sala de espera lá na universidade, eu desmistifiquei um conceito que era muito enraizado entre as minhas colegas. Só quem pode fazer contagem de carboidrato é quem tem nível social, intelectual, e assim, foi delicioso poder ver que isso não é verdade. Então, eu tinha uma sala de espera super mista, porque o ambulatório é diabetes tipo 1 e 2, então eu tinha do adolescente super safo ao vovozinho analfabeto. E a gente conseguia transformar numa linguagem cativante para que a gente alcançasse os dois grupos. Então dá para fazer sim. Contagem de carboidrato, a gente não precisa chegar no nível mais alto, onde o paciente vai usar a relação insulina-carboidrato, fazer uma conta do carboidrato, dividir pela relação insulina-carboidrato para saber a dose de insulina. Não precisa chegar nesse nível. Se o paciente identifica onde tem carboidrato e consegue fazer escolhas, ele já está fazendo contagem de carboidrato num jeito mais básico, mas já está fazendo também. E outra coisa que eu acredito muito é no visual. A gente precisa, quando a gente quer lidar com o paciente, fazer com que esse processo de educação funcione, principalmente com pacientes de baixa renda, a gente precisa trabalhar com imagens, com fotos, porque a memória fotográfica é muito positiva. Eu, por exemplo, se você me disser uma coisa, a gente está conversando, posso ser que daqui a uma semana eu já não lembre mais disso. Mas quando eu vejo a memória, pelo menos para mim, e tem surtido efeito em muitos casos que eu tenho feito, é a gente conseguir fazer com que ele visualize. Talvez levar desenhos, levar fotos, levar uns encartes como esse, a gente consegue fazer com que ele entenda que esses alimentos aqui são fontes de carboidrato. Então, basicamente, pães de todo tipo, integral, branco, qualquer tipo de pão, com grão, sem grão, massas, todas elas, integral ou não, porque às vezes a gente pensa, é integral, então eu posso comer demais. Quem nunca ouviu isso, né? Isso não é verdade, não é o fato do alimento ser integral que pode comer demais, porque é farinha de qualquer jeito. É lógico que é infinitamente melhor do que um alimento branco. Mas o fato de ser integral, a ingestão, a quantidade ingerida dele é a mesma de um alimento branco, é equivalente, tá? Biscoitos e cereais, arroz, aveia, grãos, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, todas as raízes, aipim, inhame, ambu, isso é muito comum no interior e a gente precisa ter cuidado com a quantidade consumida, porque sobe bastante a glicemia. Às vezes o paciente tira o pão porque acha que o pão é o vilão da história. Aí começa a comer aipim, a glicemia sobe mais ainda e ele fala, não entendo mais, como que a minha glicemia sobe, eu só estou comendo aipim. Então ele precisa identificar qual é a porção do aipim que pode ser substituído pelo pão, qual é o equivalente do aipim que a gente pode tirar um e colocar o outro sem comprometimento glicêmico. Além do mel, açúcar, doce, sucos, frutas, então todos esses alimentos são os alimentos que precisam ser ingeridos com critério. Então, tendo eles na mesa, o paciente tem que ter atenção de que ele precisa olhar com cuidado, porque comer demais de algum desses vai fazer a glicemia subir. Vocês percebam que a carne não está aqui, que o frango não está aqui, que o peixe não está aqui, que o iogurte não está aqui, porque são alimentos que não interferem tanto na glicemia. Eu não posso dizer que não interferem. Hoje a gente já sabe que a proteína também, a gordura, tem um efeito na glicemia um pouco mais à frente, tardio. Não é como o carboidrato que cerca de 30 minutos
dele digerido, a gente já tem resposta glicêmica importante. Já a proteína e a gordura vai se converter lá na frente, mas normalmente quando ingerida em excesso. Com um consumo básico, a gente razoável, né? Aquela história, palma da mão, a gente não precisa se preocupar em ter que contabilizar, não. Agora, sempre recomendar que evite excessos. Para quem quiser saber um pouco mais sobre essa coisa de contagem de carboidrato, inclusive da Sociedade Brasileira também tem um manual muito legal. Tem um dos melhores manuais que eu acho hoje, onde você tem o alimento em ordem alfabética, a quantidade, a medida caseira, a medida usual, e a CHO. CHO é a última coluna, é a quantidade de carboidrato dele, tá? Então, por exemplo, eu posso ver que no abacaxi, uma fatia média, ela tem 10 gramas de carboidrato. Eu consigo fazer aqui? 10 gramas de carboidrato no abacaxi, uma fatia média. Já, melhorou um pouquinho aí. Abacaxi, por exemplo, vamos fazer um comparativo do o que eu preciso? Eu preciso que o paciente entenda aquela história. Posso ou não posso? Eu não costumo dizer que tem um alimento que pode ou não pode. Tem um alimento que você pode um pouco mais, alimento que você pode um pouco menos. Mas, por exemplo, vamos comparar a quantidade de carboidrato de um abacaxi, uma fatia média de abacaxi, ele tem de carboidrato 10 gramas, ok? Beleza, eu não estou falando de peso na balança, tá? Se a gente quiser saber de peso, a gente vai colocar esse aqui, o peso em gramas. Mas ninguém vai sair pesando nada. A gente vai falar de uma fatia média, mais ou menos do tamanho de um dedo, tem 10 gramas de carboidrato. Aí a gente começa a entender, quando a gente compara ele com abacate, por exemplo. Uma colher de sopa cheia, 45 gramas, tem 3 gramas de carboidrato. Ou seja, quando eu comparo o abacaxi com o abacate, eu consigo entender que o abacaxi tem muito menos carboidrato do que o abacate. Ou seja, a interferência glicêmica do abacaxi é muito maior. É maior, falei maior ou menor? É muito maior a influência glicêmica, ou seja, o abacaxi interfere muito mais na glicemia do paciente do que o abacate. Como é que é um pouco essa jogada, né? Como é que o alimento funciona, como é que ele interfere. Os mais ricos em carboidrato, lógico que vão interferir mais na glicemia. Olha o açaí, que é super moda aqui, tá vendo? Lógico que açaí é bem complexo, porque a maioria dos açaís hoje vem com xarope de guaraná e já tem açúcar embutido ali bastante. Mas o segredo é aprender, principalmente nós profissionais de saúde. Quando não tem um nutricionista, num núcleo de atenção básica, é importante que a gente saiba mais ou menos os alimentos que aquela população mais consome. Porque a gente vai poder fazer comparativos entre os alimentos. Funciona mais do que porções equivalentes de carboidrato. Carboidrato ou CHO é carboidrato, tá, gente? Uma vez me perguntaram, Sabrina, o que é CHO? É carboidrato. Então, aqui eu tenho equivalentes. Tem uma raiz, ou eu posso comer 6 biscoitos, creme cracker ou Maria ou maisena, e, teoricamente, eu tenho a mesma resposta glicêmica à ingestão desses alimentos. Tá? Então, é interessante que o carboidrato é uma molécula grande que se converte em moléculas de glicose dentro do corpo. Então, não é justo da minha parte dizer que ele não pode comer Maria e pode comer creme cracker, só porque o Maria tem um pouco de açúcar, que eu sei que o equivalente glicêmico dos dois é o mesmo. Só que em algumas populações não vai ser possível comer o pão integral, e ponto. Então, eu prefiro que ele entenda que ele pode trocar por um cacetinho, um francês, e principalmente atenção às raízes. Elas são saudáveis, elas são aliadas excelentes para a qualidade de vida, são fontes de fibra, vitaminas diversas, mas elas são bem concentradas em carboidrato. Então, às vezes, quando o paciente tem a porção. E outra coisa interessante também é sempre associar a proteína a esse carboidrato. Quando a gente come um carboidrato puro, teoricamente, a glicêmica desse pão, ou dessa raiz, ou desse biscoito seja mais lentificada. Então, entender que uma alimentação completa faz diferença. Comer com uma fruta. E aí é mais ou menos o que eu falei, né? Que são equivalentes. Uma unidade de pão, 28 gramas de carboidrato, e 2 fatias do integral, 25, que pode ou não, o branco. E aí a gente precisa trabalhar também com equivalentes de frutas. Então, quando a gente fala de abacaxi, a gente está falando de um abacaxi inteiro. A gente está falando de outra, dá no mesmo, não faz diferença. É lógico que aqui eu vou ter um pouco mais de fibra, a resposta teoricamente é mais lenta, mas não justifica a proibição do consumo. Quais alimentos não precisamos contar carboidrato? A gente já viu que o carboidrato, com certeza, ele precisa ser cru. Uma xícara também de vegetal cozido, eu não conto isso aqui. Isso aqui não vai ter impacto nenhum na minha glicemia. Então, não preciso contabilizar. Faz parte da alimentação saudável. Caros, né? Proteína, carne, boi, aves, pescados, ovos, desde que não ultrapasse a porção de 120 gramas. Então, esses alimentos também não interferem no imediato, mas lá na frente. Então, a gente precisa ter cuidado com a ingestão excessiva. E naquela dieta com restrição de carboidrato, que a gente aumenta a proteína e gordura, a gente vê sim
as glicemias não ficam excelentes. Em muitos casos a glicemia não fica, a gente precisa suplementar com B. Que dose de insulina aquele indivíduo precisa para aquela quantidade de carboidrato? Porque o carboidrato é uma quantidade conhecida de glicose dentro do sangue. Por exemplo, abacaxi, 10 gramas, uma rodela. Mas quando eu faço contagem de quando eu começo a comer mais proteína, eu não consigo ter de forma tão clara um equivalente de insulina para aquela proteína, porque eu não sei quanto dela vai ser convertida em glicose. Então, é mais difícil de uma quantidade mínima, é importante, tá bom? Qual a quantidade de carboidrato que eu devo comer? O paciente pergunta muito isso. Então, se você tem um nutricionista na equipe de saúde, ótimo, uma série de fatores. Necessidade de perda de peso ou ganho de peso, enfim. Mas é individualizado isso. E o que é mais importante, vamos imaginar num tratamento de uma sala de espera, que orientação você dá para o quando. Então, é mais importante que ele saiba que ele deve comer um pão no café da manhã e não 2, do que ele saber que ele tem que comer 190 gramas de carboidrato por dia, tá? Então, focar na ideia de que se preocupe em então, né, depende da resposta glicêmica do paciente e tudo mais. Mas, de regra, uma orientação geralzona é usar um carboidrato por refeição, evitar concentrar demais. E não a quantidade final do dia inteiro. Terapia nutricional no paciente que faz uso de hipoglicemia antioral ou insulina basal, tá? Então, nesse paciente, a gente vê um paciente com diabetes tipo 2. É aquele paciente que normalmente precisa perder peso. Deixa eu ver o que tem no próximo slide aqui, rapidinho. Ah, tá, já lembrei. É um paciente que precisa perder peso, é um paciente que tem uma dose fixa, e mesmo que ele não precise perder peso, vamos pensar no tratamento medicamentoso dele. É um paciente que tem uma dose fixa de insulina, e tem uma dose fixa, tem uma dose fixa de medicamento. Então, significa dizer que ele também precisa ter uma quantidade fixa de carboidrato. Não dá para um dia ele comer 3 colheres, no outro dia ele comer 8 de arroz, por exemplo, porque a responsabilidade sobre essa labilidade e oscilação vai ser da alimentação e não do remédio que o médico passou. Então, ele precisa entender que quando ele usa, tranquilo para vocês o conceito de insulina basal? Insulina basal é aquela que a gente toma uma ou duas vezes, às vezes, uma ou duas vezes, não vou falar em 3, que hoje em dia já não se usa tanto, mas de 1 a 2 vezes, e ela tem uma ação prolongada. Então, quando o paciente usa só essa insulina, o tratamento é semelhante a quem usa remédio oral em relação à dietoterapia, tá? Ele precisa saber que ele tem uma quantidade X de carboidrato e ele precisa respeitar aquela quantidade. Foi o que eu falei. Um pão no café. Não dá para hoje você estar com fome comer um pão, amanhã você está sem fome comer nenhum pão. Ou então, no terceiro dia, você comer 3 pães. Aí a oscilação glicêmica vai existir, certo? Então, se o paciente não tem o conhecimento em relação à quantidade de carboidrato do alimento, você fala em relação ao alimento, que aí ele vai conseguir entender. Ah, eu vou trocar um pão, então, pelo aipim. Hoje é dia de pão, hoje é dia de aipim, hoje é dia de cuscuz, hoje é dia de batata. Então, ele vai trocando os alimentos, mas mantendo fixa a quantidade de carboidrato, certo? Porque ele não ajusta nem o remédio e nem a insulina. É mais ou menos isso aqui, olha que legal. Sugestão inicial de distribuição de carboidrato. É como se ele entendesse que ele precisa de carboidrato no café, no almoço e no jantar, em uma quantidade um pouco maior do que nos lanches. Outra coisa que é importante é o conceito de que lanche é lanche, gente. Lanche não é uma grande refeição. Não dá para você chegar no lanche e querer comer um sanduíche de queijo e um pote de sei lá, um suco de laranja. Então a gente precisa, e até porque, deixa eu abrir um parêntese, suco de laranja não é um alimento legal para quem tem diabetes, tá? Porque você concentra num único volume várias laranjas, o caldo, ou seja, a frutose, de várias laranjas. O que foi legal você jogou fora, que foi o bagaço. Então a laranja em si é um bom alimento, mas o suco não. A gente tem que tentar tirar esse conceito de suco de laranja do paciente, que aí realmente faz um pico glicêmico muito grande. Em algumas referências, inclusive, o suco de laranja é usado para tratar a hipoglicemia. Eu não gosto de recomendar muito, porque eu acho que assim, ninguém tem um suco de laranja. Normalmente não se tem suco de laranja disponível na geladeira. Então ninguém vai parar para espremer laranja para fazer suco para corrigir hipoglicemia. A gente vai falar um pouquinho sobre hipoglicemia já já. Então, nesse paciente que tem uma dose fixa de insulina de remédio, ele precisa de uma dose fixa de carboidrato distribuído ao longo do dia. Se você não tem um conhecimento claro de 20% de carboidrato, a gente vai fazer a transposição para alimento. Isso equivale a um pão, isso equivale a 3 colheres de sopa de arroz, 5 de feijão, enfim, fazer com que ele faça trocas equivalentes. Já a terapia nutricional no paciente que faz uso de 2 insulinas. Aí sim é o paciente com diabetes tipo 1. É o paciente que usa as 2 insulinas. Olha que legal, essa insulina aqui é a insulina basal. Ela tem uma ação prolongada, tá vendo? Ela age o dia inteiro. Então, esse aqui é o exemplo do paciente anterior que eu falei, que ele usa só a basal, então ele tem que usar uma dose fixa de alimento também, já que a insulina é fixa.
Mas quando o paciente faz basal bolos, ele pode ser diabetes tipo 2 também fazendo basal bolos, tá? Esse tipo de conduta é para o paciente que faz basal bolos, seja tipo 1 ou seja tipo 2. Aí ele faz esses bolos, que é uma insulina de ação rápida, que serve para cobrir a refeição. Nesse caso, ele pode variar a quantidade de carboidrato de acordo com a quantidade de insulina que ele vai usar, certo? Deixa eu ver só o slide seguinte aqui para me lembrar, tá? Então, ele precisa conhecer mais a fundo isso aí. E é uma ferramenta, gente, fundamental para o bom controle. Porque quando o paciente usa insulina em dose fixa, seja basal ou basal em bolas, ele tem que entender que a quantidade de carboidrato dele precisa ser fixa. Senão, a glicemia vai oscilar. Então, quem nunca viu aquele discurso? Ah, minha glicemia oscila o tempo inteiro. Um dia está 30, outro dia está 300, um dia dá 50, dá 150. Então, provavelmente, isso é oscilação da quantidade de carboidrato ingerida em detrimento da dose de insulina que é fixa. Então, se a insulina é fixa, o carboidrato tem que ser fixo também, não tem alternativa. Tá? Agora, fazendo múltiplas doses de insulina, ele tem possibilidade de ajustar a insulina de acordo com o carboidrato que ele ingere, mas é um conceito mais à frente, mais adiante. Eu falei de hipoglicemia. Né? Hipoglicemia é quando o açúcar cai. Né? A gente tem, num paciente que tem diabetes, ele tem hiperglicemia. O nível de glicose no sangue é mais alto, por conta dessa ausência da insulina ou ineficiência plena dela. Então, a gente precisa tratar essa hiperglicemia com alimentação saudável, exercício e medicação. Tá? Só que, às vezes, acontece dessa glicemia cair abaixo do nível aceitável. Então, glicemia abaixo de 70, a gente considera como hipoglicemia. E isso é uma urgência médica, tá? Gente, paciente que usa insulina precisa sair de onde for, do consultório, do posto de saúde, sei lá, de onde for, com essa orientação, porque ele corre risco de vida se ele não souber o que fazer diante de um quadro desse. Hipoglicemia é letal. Enquanto a hiperglicemia traz complicações a longo prazo, a hipoglicemia pode matar uma pessoa na hora. Então, a gente precisa saber que trata-se hipoglicemia com 1 colher de sopa de açúcar, dilui na água, ou no suco, ou em qualquer coisa que esteja líquido lá. E não adianta ser líquido gelado, que a gente tira uma água da geladeira para diluir o açúcar não vai diluir no líquido frio. Então, pega um líquido em temperatura, não é muito gostoso, né? Água natural com açúcar, vamos combinar. Mas é uma opção, é urgência médica, não é uma questão do que é gostoso. E tem gente que adora trabalhar com essa coisa de vamos comer coisa gostosa, meu açúcar caiu, então vou comer coisa gostosa. Não. Tratar hipoglicemia ou queda do açúcar é uma urgência médica, então a gente tem que tratar com o que não gosta. 3 balas moles, porque a gente mastiga e engole uma, mastiga e engole 2, mastiga e engole 3. Precisa mastigar, e por isso tem que ser mole. Não adianta você pegar aquela bala dura, aquelas balas que fica rodando na boca, que não vai fazer uma digestão tão rápida. A digestão do carboidrato começa na boca. A gente tem amilase, que é uma enzima que digere carboidrato. Então, a gente precisa mastigar bem o alimento para que esse processo já se recupere logo. A gente precisa tirar esse paciente dessa hipoglicemia de forma mais rápida possível, até para que não aconteça uma coisa chamada rebote, que é uma hiperglicemia resultante de um tempo maior que ele passou em hipoglicemia. Tá? Ou em torno de 200 ml, 150 a 200 ml de um suco de fruta ou refrigerante normal. É saudável? Não, mas eu não estou aqui falando de comida saudável nessa hora, estou falando de urgência médica. Então, algum alimento doce, não. Algum líquido adoçado, como não é milkshake, tá? Mas assim, que tem gordura. Então, nada de chocolate, nada de pirulito, ou milkshake, ou torta de chocolate. São um desses alimentos aqui. Pode ser uma colher de sopa de mel também. Mas são alimentos de carboidrato de rápida absorção que fazem com que a glicemia rapidamente se recupere e volte ao limite normal. Tá bom? Então, isso é uma orientação básica para paciente que usa insulina. Paciente que usa remédio, se for um secretagogo, algumas classes específicas, é importante também que ele saiba disso aí. Mas a chance de fazer hipoglicemia é muito maior em quem usa insulina. Principalmente se ele não tem conhecimento em relação a essa ligação da insulina com o carboidrato. Que aí ele toma a dose fixa e come menos carboidrato, que ele acha agora que ele está de dieta, então ele vai comer menos carboidrato. Que aí comer menos carboidrato, de fato, depender do hábito alimentar desse indivíduo, pode levar ele a perder peso. Mas ele resolve, então, agora eu vou reduzir carboidrato, que eu entrei de dieta e tal. Mas esquece que a dose de insulina é a mesma. Então, ele faz uma baita de uma hipoglicemia e isso é bem perigoso se ele não souber o que fazer. Então, quando o paciente entra em dieta ou necessidade de perda de peso, precisa estar em comum acordo com o médico para se ligar na possibilidade, combinar a possibilidade de redução dessa dose de insulina também. Bom,
Eu sou educadora em diabetes, né? A Juliana já falou, eu não posso deixar de falar em educação. Eu acho que a educação é a chave de todo o processo de tratamento de qualquer coisa, seja educação em casa, educação na escola, educação pelo médico, pelos profissionais da equipe. O paciente precisa participar do processo e a gente só consegue fazer isso quando a gente consegue trazê-lo para cá. Convencer ele de que quando ele tem um equilíbrio emocional, quando ele tem o apoio da família, quando ele tem a motivação pessoal, e às vezes, gente, nós profissionais de saúde, a responsabilidade nossa vai além de orientar, é motivar o paciente para o autocuidado. É ter uma palavra, é ter um jeito de fazer, vamos que a gente vai ajudar, mas eu preciso que você esteja motivado, eu preciso que você esteja coragem, eu preciso que você esteja disposto a participar do processo que a gente vai conseguir te melhorar. E principalmente quando o paciente tem uma comorbidade, um problema associado, que ele já fica mais desanimado, e a gente precisa muito incentivar para que aquilo ali não agrave-se ainda mais. Então, ele precisa ter disciplina, precisa ter força de vontade, controle domiciliar da glicemia. Então, eu diria que esse ciclo todo é bem complexo. O diabetes precisa da participação de tudo isso aqui. E isso tudo permeia exercício físico, medicação e alimentação. Então, tratar diabetes não é só dar um receituário lá e dizer que ele precisa usar isso ou aquilo, mas é todo um trabalho de incentivo, de convencimento do paciente a participar de todo o processo. E aí a coisa começa a andar. Bom, e para concluir, eu queria dizer, eu acho essa frase bem bonitinha, o diabetes é uma doença multifatorial. Vários fatores interferem. Requer o conjunto de profissionais específicos para cada área, em especial no que diz respeito à conduta medicamentosa, nutricional e de atividade física, que são os 3 pilares do tratamento. Ninguém trata o diabetes sozinho. O médico é capacitado para diagnosticar, para prescrever, mas ele também precisa da ajuda de outros profissionais que juntos, falando na mesma voz, na mesma língua, conseguem traduzir aquele receituário para uma forma como o paciente consiga aplicar. Senão, às vezes, a lacuna fica muito grande, o delay entre o que o paciente precisa fazer e o que ele consegue é muito grande. E a gente, às vezes, precisa buscar meios para fazer com que o paciente consiga chegar lá. Às vezes o alvo está distante, mas a gente dando um passo a cada vez, deixando de comer uma determinada coisa, incluindo uma ou outra no hábito alimentar, a gente já está caminhando em busca do processo de educação alimentar ou de cuidados com diabetes. Tá bom? Eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha ajudado. Não sei se a gente vai ter algumas perguntas aqui, né, Julie? Para responder, você vai me passar. Exatamente. A proteína, a gordura, basicamente, ela retarda o esvaziamento gástrico. Então, é como se ela segurasse o carboidrato um pouco mais no estômago e a liberação dele passa a ser mais lenta. E como o metabolismo da proteína, a digestão da proteína também é mais lenta, então isso faz com que toda a resposta se lentifique. Então, comer carboidrato puro me dá uma resposta glicêmica mais imediata do que comer ele associado à proteína e gordura por conta dessa característica da metabolização e digestão desses dois nutrientes, carboidrato, de proteína e gordura. É uma excelente estratégia, tá? Sempre associar. E pode ser também, quando eu falo gordura, eu não estou falando manteiga, gordura de carne, eu estou falando de castanhas, eu estou falando de abacate, eu estou falando de azeite de oliva, estou falando de carne de uma maneira geral também, mas sempre que a gente puder incentivar esses ali, por exemplo, uma opção de lanche interessante é uma fruta e uma castanha, sendo possível, lógico, né, gente? A gente tem aquela coisa da individualização e do respeito à cultura e ao acesso das pessoas à alimentação, aos alimentos. Mas um alimento é uma fonte de gordura que retarda a liberação, por exemplo, do carboidrato de uma banana, que tem menos fibra do que uma maçã, que teria casca. E lógico, eu não preciso nem dizer que não precisa tirar a casca da fruta. Mas sempre que a gente puder lentificar com a presença de uma gordura boa e de uma proteína, isso dá uma resposta melhor. O que mais aqui? Posso te ajudar aqui, gente? Tem. Fibra tem um papel importante porque ela termina interferindo no processo de digestão também e causa uma liberação lenta do carboidrato, por motivos semelhantes ao da proteína e da gordura. Mas o que a gente não pode, foi o que eu falei, o exemplo do pão. Deixa eu me fazer entender aqui para não falar errado. Não é que a fibra não interfira na glicemia, mas a quantidade de fibra de um pão integral, ela é num teor que eu não tenho resposta glicêmica reduzida pelo fato de ser integral. Deu para entender? Não quero dizer que comer um pão integral e um branco dá no mesmo. É infinitamente melhor comer integral. Mas sempre que eu for comer uma fruta, eu tenho que optar uma fruta com casca. Eu não vou comer jaca com casca. Mas maçã, pera, porque
E laranja com bagaço é fundamental. Gente, laranja é um excelente alimento. Lógico que a gente vai tirar aquela casca e vai comer aquela parte interna. Ali tem pectina, uma fibra super interessante para diminuir essa resposta glicêmica. Então a gente torna um alimento que é prejudicial, no sentido de ter uma resposta, um pico glicêmico elevado, que é o suco de laranja, consumindo a laranja. Sem problema nenhum, na verdade. Então o problema não está na laranja, está na forma como se utiliza ela, tirando toda a fibra e utilizando só a frutose, que é super concentrada em carboidrato. Aveia. Aveia? Aveia é fonte de carboidrato, tá? Mas ela tem uma coisa chamada beta-glucana, que é super importante na redução do colesterol e também tem fonte de fibra. Então, a gente tem que ter cuidado com o consumo excessivo de aveia. Não sei se alguém que tem diabetes, eu já vi que tem algumas pessoas aqui que tem, alguns queridos, mas embora seja fonte de fibra, a aveia aumenta a glicemia também, porque ele é um cereal. Então, ele precisa ser consumido com moderação, mas é um tipo de carboidrato bom. É diferente do biscoito, do chocolate, da torta, entende? Ele é bom, é um bom carboidrato. Mas em excesso, que tem gente que acha, aveia é ótimo, então só vou comer aveia. Aí tudo de aveia, biscoito de aveia, pão de aveia, bolo de aveia, aveia no leite, aveia no iogurte. E muita aveia num mesmo horário vai fazer a glicemia subir também. Insulina Insulinoterapia em paciente com diabetes tipo 2. Depende da resposta glicêmica dele. Qual é a questão do diabetes tipo 2? Ele tem tanto deficiência na produção de insulina, quanto uma resistência periférica à insulina que ele já produz. Então, se esse indivíduo que vinha bem controlado com medicações orais, em determinado momento, existem alguns algoritmos que os médicos utilizam para a introdução de mais uma medicação. Está usando 3, introduz mais uma. Está usando 4, introduz mais uma. Está usando 5, eles já não insistem mais em medicação. É a resposta glicêmica do indivíduo que vai determinar se ele precisa ou não de insulina. O que a gente precisa ter em mente é que insulina não é o fim da história. Pelo contrário, gente, a gente precisa desmistificar isso de uma vez por todas. E o conceito de insulinoterapia oportuna, antigamente era insulinoterapia, como era o conceito? Prévia, ou um termo assim que dava a ideia de que era antes da hora. Não é insulinoterapia oportuna, no sentido de prevenir complicações. Se eu fico insistindo, se o médico, por conta muitas vezes do pedido do próprio paciente, fica insistindo em manter remédio oral, o paciente com a glicemia, 180, 200, 180, 200, ele não está bem tratado. Aí entra a gente, como profissional de saúde, para auxiliar no conhecimento do papel da insulina nesse paciente. Vamos conversar sobre a insulina, antes, inclusive, dele começar a insulinizar. Olha, porque a insulina vai lhe trazer melhor disposição, vai melhorar a sua glicemia. Esse cansaço que você tem vai diminuir. Essa coisa de estar indo toda hora no banheiro fazer xixi vai diminuir também. Essa fome excessiva. Então, você vai conseguir ter melhoras, vai melhorar a glicemia, vai ter mais saúde, vai evitar complicação. Então, não é associar a insulina com uma coisa prejudicial ou danosa. Pelo contrário. E ela vai ser iniciada quando o médico identificar que os medicamentos orais não surtem mais efeito naquele indivíduo. Que ele já não tem como produzir insulina. Ele já produziu tudo que podia, o pâncreas dele está extenuado, é como se fosse uma esponja, já espremeu tudo que podia para produzir, ele não tem mais como produzir. Então entra a insulina na história. Tá? Eu acho que alguém perguntou alguma coisa aqui, Júlio, sobre banana da terra, né? E eu só falar. Banana da terra, gente, é um negócio assim, é um troço. Eu falei pra vocês que eu tenho diabetes? Não, né? Eu tenho diabetes. E assim, é um calo na minha vida pessoal, é banana da terra. Porque eu tenho diabetes tipo 1 já, há 19 anos, 20 anos. Não que eu seja velha, mas já tem um tempinho. E banana da terra, ela tem um pico glicêmico assim rápido, alto. Então, o que a gente precisa fazer com banana da terra? Associar uma proteína com queijo, por exemplo, banana da terra com queijo. E para quem usa insulina, uma estratégia muito legal é você antecipar um pouquinho essa dose. Então, você aplica a insulina, leva uns 10 a 15 minutinhos e aí você consome a banana, porque aí você já sabe que a insulina já está. Lógico que tudo isso, gente, pelo amor de Deus, com orientação médica, tá? E aí a insulina já está agindo e quando a banana chega, a insulina cobre e evita aquele pico dela. Ou então a quantidade de banana consumida está muito grande. Então vamos reduzir, que tem umas bananas da terra que parece mais, né, um baguete. Então a gente vai reduzir um pouquinho o tamanho da banana, associar a proteína, a gordura, tomar um café com leite associado, porque o leite tem proteína que segura isso também, para tentar diminuir esse pico. Mas proibido, eu não gosto de falar de alimento proibido. Eu acho que a gente precisa aprender a comer.
mesmo que a gente diminua a porção, mas não ter essa ideia de que, isso eu não posso. E quando você pega um paciente e você diz para ele, não, você pode comer o que você gosta, você já ganhou ele. Então, ele vai conseguir te ouvir muito mais. O que você falar sobre insulina, o que você falar sobre mito, você já ganhou a confiança. Então, respeitar um pouco aquele conceito que ele. Eu queria agradecer a presença de todos, mandei um digitado aí, mas eu acredito muito no processo de educação. Então, contem comigo sempre, se precisarem. Estou à disposição para novos bate-papos e troquem sempre informação. Eu acho que ninguém sabe tudo. Quando a gente compartilha, a gente divide, o crescimento é sempre de todas as partes. Muito obrigada por estarem aí do outro lado me ouvindo e para mim foi uma alegria muito grande. Um beijo para todos.